Então, vamos que vamos. Já estamos acostumando já. Tô habituando. Olá, meus irmãos, tudo bem? Estamos aí de novo na nossa segunda edição do podcast Parábolas do Reino. Vamos aí hoje para mais um episódio. E nesta oportunidade a gente vai estar falando aí sobre a parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 25, textão abençoado para a gente. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Gerry, sou pastor aqui na Igreja Cristã no Caminho. É um prazer servir o reino, servir os irmãos e a todos quanto de alguma maneira vai ser alcançado aí através desse material. E hoje estou aqui acompanhado do meu brother, evangelista Samuca, para os mais próximos. Vamos dar bem-vindo aí, Samuca. Maravilha, é um privilégio estar aqui, poder falar a respeito das coisas do reino de Deus e de alguma forma contribuir para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para que nós possamos ser uma bênção na vida dos irmãos. É um prazer estar aqui. É isso aí, gente. A parábola das 10 virgens é uma parábola muito conhecida, né? Ela tem muitas lições para nós. Ela inicia quando Jesus disse que o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Olha, textaço, gente. Samuca, o que você quer dizer aí? O que você entende dessa parábola? A gente está começando um bate-papo, né? O podcast é soltinho, é um bate-papo descontraído. Você que ainda não é inscrito no canal, não deixa aí de se inscrever, de curtir e de compartilhar, tá bom? Vamos ouvir o Samuca aí, dando suas considerações iniciais, falando o que ele pensa, sua visão aí do texto e vamos lá. Então vamos lá. Primeiramente, capítulo 24 e capítulo 25 de Mateus, eles tratam a respeito da escatologia bíblica. São textos que falam a respeito da vinda de Jesus, né? Falam também da grande tribulação, tudo que está relacionado a isso. Sim. E Jesus utilizava muito parábolas para poder ilustrar algumas verdades. Sim. E é sempre importante a gente entender que entre nós e o texto bíblico existem alguns abismos. Sim. Primeiro, um abismo cultural, porque a Bíblia é escrita numa outra cultura, né? A gente tem uma cultura de pensar casamento de uma forma. Verdade. E os judeus tinham uma outra visão a respeito do casamento. Eles eram uma festa estendida, era uma questão completamente diferente do que nós conhecemos hoje na nossa cultura ocidental. A segunda coisa é que existe um abismo linguístico. Sim. A Bíblia é escrita em outros idiomas, né? Mas a gente consegue ler esses textos e analisar à luz do propósito que Cristo tinha ali, né? A gente analisa a parábola à luz do contexto que ela está direcionada. Então Jesus ele conta a parábola, pastor, e ele explica que é com o objetivo de que as pessoas estivessem vigilantes para a vinda dele. Isso. Esse é o objetivo. Então, quando você tem isso em mente, essa parábola está falando sobre vigilância, aí você consegue analisar toda a parábola à luz desse contexto. Show. Você consegue ver toda a parábola à luz da questão de vigiar, que é uma questão que Jesus falou muito quando ele falava sobre a sua vinda. Você vê ele enfatizando sempre isso no Evangelho. Estejam vigilantes, estejam atentos, porque vocês não sabem o dia, a hora, tal. Então, a minha visão a respeito dessa parábola é isso. A gente tem que olhar ela à luz do propósito que Cristo contou ela. Glória a Deus. Olha aí. Vocês verem o nível do Samucão aí, ó, falando sobre a parábola das 10 virgens. É isso mesmo, porque ela finaliza no verso 13 falando sobre isso. Vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, é sobreaviso, né? A vigilância, a atenção, acho que é um ponto inicial aí, né? Sim. Samuca, para a gente começar, a questão do sobreaviso, da gente estar atento a essas questões. Sabe, uma das coisas que me pega muito hoje é essa correria do nosso dia a dia. Sim. Sabe, corre, a gente precisa, a gente tem essa dependência de trabalho, isso e aquilo.
Mas eu acho que aí mora o perigo. Paulo já alertou a gente sobre isso, que disse que um bom soldado que milita, ele não se embaraça com as coisas dessa terra. E eu vejo a nossa geração, infelizmente, como igreja, permitindo com que os afazeres cotidianos, com que as suas tarefas diárias tomem conta daquilo que realmente é importante e prioridade para as nossas vidas. Então, vale ressaltar a importância da vigilância, da atenção, assim como o Samuca falou aqui, sabe? A gente está atento, porque Jesus disse que o reino do céu será semelhante a essas 10 virgens, Sim. sabe? Então, o primeiro ponto aí, vigilância, estejam atentos. Jesus disse, não sabe o dia, não sabe a hora, não sabe que momento, sabe? Então, é um pré-aviso, a gente está debaixo de uma orientação que a qualquer momento ele vem, sabe, irmãos? É, Qualquer momento ele vem. Como que você vê, Samuel, essas 10 virgens? O que você poderia falar? Como você vê a questão das 10 virgens? bom, quando Jesus falava algumas parábolas, e até mesmo nos seus discursos, ele sempre dividiu a humanidade em dois povos, Top, escatologicamente principalmente. Ele sempre falou de um povo que estaria à sua direita e um povo que estaria à sua esquerda. verdade. De um povo que seria salvo e de um povo que não seria salvo. Mas, por incrível que pareça, esses dois povos têm muitas semelhanças. Sim, Porque quando nós lemos lá Mateus capítulo de número 7, Jesus fala de pessoas que vão chegar até ele e vão dizer assim: em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônio. E Jesus disse, o mesmo que ele fala para as loucas aqui na parábola, que não conhecia eles, porque eles praticavam a iniquidade. Isso significa que essas pessoas elas estavam dentro do ambiente religioso e aparentemente não havia nenhuma diferença das outras, mas no dia da vinda de Cristo vai ser notório quem é e quem não é, quem serve a Deus e quem não serve. Então eu vejo que esta parábola, assim como outras parábolas, mostram esse fator, que a gente olha para as pessoas, a gente olha o todo e a gente não pode dizer quem é e quem não é, mas vai haver um dia onde vai ver a ceifa e aí ele vai separar o joio do trigo, né? Então a gente tem aqui 10 virgens, são 10 virgens, elas estão todas com as tochas acesas. E aí a gente olhando para essas mulheres, a gente não ia ver se elas estavam com azeite ou não, porque você só via aquilo aceso. O horário que vem, o noivo também, né? Tudo Verdade. isso e aí a gente mostra que quando Jesus vier, aí ele vai revelar quem realmente é ou não é. E é por isso que a gente precisa estar vigilante. A gente não sabe qual momento isso acontece. Verdade. E a gente precisa estar percebido, porque embora a igreja não saiba o dia e a hora, ela sabe que ele vem. O noivo chega, e aí eu vejo isso. São 10. 5 não tá legal diante de Deus. 5 não tá bem. E a gente sabe que acontece muito isso, né, pastor? A gente olha como o senhor já comentou aqui, a gente olha para esse mundo gospel hoje e você vê muita gente fazendo coisas que Jesus não queria que elas fizessem, que não mandou elas fazerem. Então, a gente está dividido. Ainda tem muitas pessoas boas, servas de Deus, mas infelizmente também tem as que são imprudentes, tem as loucas, né? Top. Tá vendo aí? Eu também vejo assim, igual a Samuca falou aqui. Na verdade, são 10 virgens. As 10 são virgens. Mas o texto, até a ordem dos textos, eu acho muito legal, Samuel, porque diz que 5 delas eram nécias e 5 prudentes. Normalmente a gente falaria, primeiro o prudente, depois É o verdade. nécio, aquele louco, mas o texto é claro, a ordem aqui em demonstrar que existem 5 nécias loucas que agem loucamente. Olha, não estar preparado para a vinda do noivo é agir loucamente. Verdade. Sabe, isso aqui é muito profundo, irmãos. Nossa, Samuel trouxe, nossa, muito lindo a expressão, sabe, essa divisão que vai ocasionar quando o noivo vir buscar a sua Verdade. igreja. Sabe? Não cabe a nós, né? Hoje a gente vê aí muitas igrejas que ficam numa espécie de inspeção na vida alheia, sabe? Eu acho isso muito feio, particularmente. Sim. Eu acho isso muito feio. Eu acho que a grande missão de nós como igreja é propagar o reino, é propagar o evangelho. O evangelho é o poder de Deus. E é esse poder de Deus que transforma o mais vil pecador.
que transforma a vida, que faz as pessoas reconhecer seus erros, suas falhas. Mas o texto diz que 5 eram nécias, loucas, sabe? E 5 delas eram prudentes. Cara, isso aqui tremendo. é fantástico, porque mostra que tem uma galera, ou por que não dizer uma boa parte prudente, mas existe uma boa parte agindo loucamente, Verdade. sabe? Agindo loucamente. Isso aí Não é estar em vigilância é agir loucamente, né? top, É verdade. uma responsabilidade intransferível. Você veja que Sim, quando o noivo chega, as que não têm azeite, elas pedem para as que têm e elas não podem dar, porque vigiar é uma responsabilidade intransferível. sim, É um cristianismo pessoal, sabe? A gente tem que viver isso. A gente vive um coletivo, a gente vive união no corpo de Cristo, mas tem que haver essa responsabilidade. sim, Tava as 10 ali no mesmo propósito, esperando o noivo, mas quando o noivo veio, só 5 delas estavam preparadas para aquilo, né? Essa é uma mensagem muito importante para a gente e tem que ser prático, irmãos. Tem que ser prático. A gente tem que procurar viver em prudência, viver em vigilância. Isso, Pastor Jerry, revela muito a nossa vida de santidade. Porque quando você está vigilante, você toma cuidado com as suas palavras, com o seu olhar, com as suas ações, com a forma que você vai tratar alguém, sabe? Tá atento verdade, ao verdade, nosso comportamento, né? verdade. Nossa, isso aí e é assim mesmo, pô. Quando Jesus vem, ele que vai fazer essa separação, sabe? Nossa, o Samuca traz isso aqui, ó, falando sobre essa responsabilidade pessoal. Eu gosto muito disso, viu, Samuca? Sim. Sabe? A responsabilidade minha que eu devo ter com a minha vida espiritual, sabe? Que eu devo ter com o meu relacionamento com Deus, sabe? Isso aqui é muito top, porque mostra que quando vem, olha, ainda a Bíblia diz tardando o noivo, Isso é olha, interessante. e tardando o noivo, as nessas saíram correndo procurar azeite e tal, olha o despreparo, olha o não estar atento, olha o não trazer respostas à orientação do Senhor, que é para a gente estar atento. Ele vai vir, irmão. Ele vem buscar a sua igreja. Vem buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Sabe? E quantas pessoas a gente vê hoje? A gente fica triste em falar isso, Verdade. mas muitas pessoas, elas se perderam na essência do que é o Evangelho, do que é o cristianismo, do que é servir o Senhor, do que é, sabe? Porque esse despreparar, esse agir loucamente, é não estar preparado, como Samuel falou, é já agir loucamente, não estar preparado é já agir loucamente, é você saber que sua casa pode ser entrar alguns meliantes lá e assaltar e você deixar de bobeira as coisas para que você perca. E assim é a gente tem que cuidar daquilo que Deus propôs a nós, daquilo que Deus deu a nós, que ofertou a nós, sabe? Então, mas mesmo que a gente tenha um olhar, e às vezes eu vejo assim, Samuca, que às vezes as pessoas elas deixam de olhar de forma correta e ficam com o seu olhar muito focado nos erros, nas precipitações, ou no agir loucamente, ou nos despreparados. Mas a Bíblia diz que 5 delas eram prudentes. É verdade. Sabe? É verdade. Opa, tem uma boa parte prudente. 50-50 aí, né? 50-50. 50% aí a gente vê, meio a meio, ó, preparado. Opa, não importa. Ah, não estou preparado. Eu estou preparado. Ah, mas eu estou preparado. Aí você tem que saber em que bloco você está aí, irmão. Se você está no bloco dos prudentes, ou você está agindo loucamente pela sua imprudência. Nossa, isso aí Mas o que o senhor falou agora é interessante, né? Porque tem uma boa parte que é prudente, né? Exatamente. Às vezes a gente tem, a igreja não ora mais. Tenho certeza que você já Cada ouviu vez isso, um ou já terrível, até falou isso. A igreja não ora mais, o povo não é do mesmo jeito. Mas tem muitas pessoas sérias, muitas pessoas comprometidas. E até lá atrás existiam pessoas comprometidas e existiam pessoas que não estavam comprometidas. É só a gente olhar a história da igreja. A gente passou Verdade. mais de 1000 anos, que é chamado de tempo de trevas na história da igreja, Verdade. sabe? Onde o cristianismo estava praticamente perdido. Sim. Então, mas existiam pessoas que queriam reformar. Verdade. Existiam pessoas que queriam fazer certo.
Então sempre vai ter isso, sempre tem o raso prudente e as imprudentes. Sempre tem. Isso aí é interessante, irmãos. Olha o que o texto diz, eu vou ler aqui para vocês. No entanto, porque as nécias tomaram as lâmpadas, certo? Mas não levavam azeite consigo. Tinha uma lâmpada, aparentemente, opa, estou preparado e tal, estou esperando o noivo, eu tenho uma lâmpada, opa, mas falta um agente dentro da lâmpada capaz de iluminar e de conduzir, né? A Bíblia, quando a gente vê a ideia do azeite, aí traz símbolo, né, ao Espírito Santo e tal. Mas note o que faltava? Faltava azeite na lamparina aí. Faltava, porque as nécias tomaram as suas lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Mas olha o complemento do texto. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Olha aí, irmão. Tá vendo aí? Olha o que a prudência faz, antecede problemas, antecede percalços, antecede. Uma vez, Samuca, eu ouvi uma frase que mexeu comigo, que diz assim que os imprevistos, eles não são imprevistos porque eles são previstos, sabe? Os imprevistos, eles são previstos. Vai acontecer determinadas coisas. Então, note a importância de estarmos prevenidos, sabe? Tentando andar alguns passos à frente. Olha isso, porque enquanto as imprudentes, as nécias, as que agem loucamente, as que estão sem preparo, a gente vai ver aqui que as prudentes, elas carregam consigo a sua lâmpada e levam o azeite, sabe? E levam consigo o azeite. Irmãos, que o Senhor dê um chacoalhão em nós como igreja, sabe? Que a igreja de Cristo, nos tempos em que nós vivemos, esteja apta para vivenciar coisas grandiosas em Deus, na transformação da oração, da prática da devoção, do se relacionar com Deus de forma correta, plena e absoluta, irmão. Isso aqui é muito interessante. Mas a Bíblia fala que tardou o noivo, né? Tardou o noivo, e quando o noivo tarda, foram todas tomadas pelo sono e adormeceram, né? Como você vê isso aqui de forma escatológica, esse tardar aí do noivo, Samuca? A Bíblia diz lá em 2 Pedro 3, né? Que alguns têm a promessa de Deus por tardia. Verdade. Não é que ela seja tardia, mas alguns têm ela por tardia, né? E quando Pedro escreveu isso, fazia pouco tempo que Jesus havia feito essa promessa, né? Se você fizer a comparação com o tempo que nós estamos aguardando. Só que aí Pedro revela que Deus, ele é atemporal. Ou seja, ele não está dentro do nosso tempo, da nossa compreensão de tempo. Então, um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Ou seja, para Deus não tem essa diferença que tem para nós, certo? Então, Pedro mostra isso, que alguns têm a promessa de Deus por tardia, mas na verdade ele faz isso porque ele quer que as pessoas venham a se arrepender. Ele faz isso por conta da sua longanimidade. Ou seja, ele tarda o seu juízo, ele tarda a sua vinda, de certa forma, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Então, essa é a nossa compreensão do tempo. Porque para Deus não tem essa questão, sabe? E é interessante essa parábola, porque a Bíblia está tardando o novo, mas uma hora ele veio. Uma hora vem. Uma hora vem. A Bíblia diz que a gente não sabe o dia e nem a hora. Só que não saber o dia e a hora não significa não ter percepção dos tempos. Porque Jesus mostra que haveria sinais. Sim. E escatologicamente falando, quando Jesus fala em Mateus 24 sobre sinais, é como se fosse a figura da mulher grávida. Durante toda a gestação, ela sente contrações. Porém, são poucas no início. São menores. Conforme vai passando o tempo, vai aumentando. Vai aumentando a dor e vai diminuindo o espaço de tempo. Quando o cristão olha para isso, o cristão vê a situação e ele entende, Jesus está voltando. Quando ele vê a guerra, ele fala, Jesus está voltando. Quando ele vê o cenário político, ele entende, cara, Jesus está voltando. Ou seja, ele tem percepção dos tempos. Porque eu tenho certeza que você já ouviu que Jesus vem como um ladrão.
Mas já parou para pensar que Jesus não vem como ladrão para a igreja? Porque a Bíblia diz lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, vocês sabem que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Só que aí um versículo depois, assim, passa um versículo no outro, está escrito assim, mas vós não estáis em treva para que esse dia vos apanhe como ladrão de surpresa. Quando você pega Mateus 24, Jesus falou que se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que arrombasse a sua casa. Ou seja, ele não sabe em que hora vai vir, mas ele tem a percepção, ele pode vir a qualquer momento. É verdade. Então eu vou ficar em vigilância. Então, esse dia, ele não é algo terrível para a igreja. Ele não é algo terrível para a igreja, não é uma surpresa inesperada para a igreja, porque a igreja está aguardando isso. Ele vem como ladrão para os ímpios. Verdade. Porque a Bíblia diz que quando disserem a paz e segurança, virá repentina destruição. Então, esse tardar faz com que todos adormeçam. Verdade. Todos. Porque a realidade é que a gente não está trabalhando como deveria trabalhar. A gente não está fazendo como deveria fazer. A questão é que quando Jesus vier, a gente precisa ter reserva de espírito. Verdade. E eu gosto muito dessa expressão do que Samuel falou aqui, dessa oportunidade de Deus, esse Deus longânimo, sabe? Que ele está sempre querendo atrair as pessoas, está sempre dando oportunidade para as pessoas. Sabe, talvez você assista a gente agora e talvez fale, vou ouvir e tal, e você não está nem entendendo, e Deus te chamando para a responsabilidade, sabe? Tipo, te dando oportunidade, falando, ainda há tempo, o que tem tempo é agora, sabe? O tempo é já, sabe? Então, tem muitas pessoas que confundiram essa questão do tempo. Tempo é dinheiro. Que tempo é dinheiro? Tempo é vida. Tempo é vida. Então, sabe, Deus está te dando oportunidade de vida. Ele veio para nos dar vida. E para nos dar vida em abundância. Este é o projeto de Deus para nós. Jesus foi bem claro quando ele disse: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, porém, para que vocês tenham vida e vida em abundância. Olha, esse ser longânimo. Irmão, olha, este Deus é tremendo, este Deus é poderoso. Esse Deus longânimo que quer salvar, que quer resgatar, que dá tempo para você, sabe, se enxergar nele, sabe? Você olhar para suas mazelas e falar: meu, como ele me ama, como ele não abre mão de mim, sabe? É o cair em si, é o reconhecer os seus erros, as suas falhas e se aproximar de Deus, sabe? Você é confrontado dioturnamente por alguém, por pessoas, pela palavra, e Deus, sabe, vai dando as suas formas e meios de chegar até você para que você seja alvo deste evangelho poderoso, sabe? Então, eu também vejo assim, como o Samuel falou, essa oportunidade de Deus, esse fruto, sabe, que é manifesto através do Espírito de Deus, de a gente ser longânimo, mas Deus é longânimo, sabe? Esse atributo maravilhoso que o Senhor fornece aí. Então, note que é importantíssimo isso aqui para a gente, irmãos, porque tardando, todos adormecem. O sono vem, todos adormecem. Parece que esse período de descanso, pela aparente demora, mas como o Samuel aqui falou, não tem nada de tardio, ele é preciso, tem a hora certa, tem o time certo das coisas acontecerem, mas note que para quem está preparado, o descansar aqui, quando ele vir, quando ele chegar, não vai ser pego de surpresa, sabe? Não vai ser surpreendido pelo despreparo, sabe? Pelas ocupações, porque eu não tive tempo, porque estava frio, porque estava calor, porque choveu, porque... Entende o que eu estou dizendo? E eu gosto muito de uma frase, porque quem é bom em dar desculpa, é bom em não fazer nada, irmão. Sabe? É bom em não fazer nada. Então, deixe as desculpas de lado, se posicione diante de Deus. Talvez Deus está te dando a oportunidade hoje de você se posicionar nele, de você
se, sabe, reconstruir algumas coisas que precisam reconstruídas, se posicionar e fazer aquilo que Deus tem para fazer sobre a tua vida. Mas à meia-noite eu ouvi um grito. Interessante, né? Essa questão do grito, do clamor, né? Porque é importante a gente sempre olhar assim, o capítulo 25 está dentro do contexto do capítulo 24. Sim. É uma continuação, é tudo uma resposta ao que os discípulos perguntaram, né? Quais sinais haverá da sua vinda, do fim do mundo, do teu reino e tal. E Jesus está respondendo. E é interessante, porque coisas que você vê antes, Jesus coloca de forma implícita na parábola, ou nas parábolas, né? Porque tem parábolas à frente também. É interessante essa questão de ouvir um clamor, porque a Bíblia mostra que o dia de Cristo é um dia terrível no sentido de questão sonora. A Bíblia fala sobre a trombeta de Deus, sobre a voz do arcanjo, sabe? Ouviu-se um clamor, ou seja, está falando da vinda de Jesus, sabe? Um dia glorioso, um dia único para o seu povo. Eu sei que há divergências, às vezes, sobre opiniões a respeito disso, mas é uma verdade que todos precisam crer. Verdade. Uma verdade que todo cristão deve pregar, independente das nossas visões teológicas que temos a respeito dos assuntos. A verdade é que ele vem e a gente tem que estar preparado para esse momento, né? E é importante também a gente entender o seguinte: a santidade ela é um resultado daquele que é salvo, né? A prudência ela é um resultado do meu relacionamento com Deus. Mas eu não sou salvo. Jesus não vai me salvar porque eu sou prudente. Não é, porque senão às vezes parece que a gente é salvo pelos nossos méritos, né? E não é assim. Essa questão é que ele também não leva ninguém que não esteja preocupado em viver em santidade. Porque se uma pessoa não se preocupa em viver em santidade, isso mostra que essa pessoa não está tendo um relacionamento com Deus, né? Verdade. A santidade é fruto da salvação. A salvação não vem pela santidade. A santidade vem em decorrência de você ser salvo. Então acho que é importante falar isso, né? Sim. Porque senão às vezes a gente falando sobre ser prudente, alguém pode ter a percepção: então se eu for, eu vou ser salvo. Não necessariamente. Verdade. Porque você é salvo pela graça, não pelas suas obras, né? Foi como eu falei ontem aqui, né, Samuca? Eu falei que esse crer que a gente às vezes fala e demonstra, e eu tô batendo nisso porque essa palavra tá esvaziando a essência dela. O crer tá ligado à obediência. Não tem essa. Eu creio, e cadê as ações deste crer? Que vai implicar em obedecer, sabe? E vai implicar em obedecer. Eu acho muito interessante que você falando aqui, eu lembrei de uma frase do Hernandes. Sim. O Hernandes falava assim: o céu é para quem deseja o céu. O céu é para quem deseja. Não vai ter ninguém naquele dia, tipo, estou fazendo aqui? Estou fazendo aqui, sabe? Não, o céu é para quem deseja o céu, sabe? Para quem espera o noivo está vindo, eu quero me encontrar com ele, sabe? É o que você falou aqui, o grito, essas trombetas de Deus, sabe? Eu já vi pensador dizendo que essas trombetas são mensagens de Deus chamando o povo ao arrependimento. Uma catástrofe que você vê, uma guerra, um fator político que está indicado pela palavra de Deus, são trombetas de Deus chamando o povo para o arrependimento. Ei, acorde, olha aí. Se você coloca a cabeça na tua casa, na janela da tua casa e vê que o tempo está escurecendo e tal, você, vamos tirar a roupa do varal, tá vindo uma chuva. Você sabe, você tem esse tipo de discernimento para algumas coisas. Mas eu vejo que às vezes para as coisas do reino, me perdoe a expressão de palavra, eu vejo que tem gente metendo louco aí, sabe? E tal, ele não tem o culpado por inocente, mas também não tem de vice-versa aqui também, irmãos. Você tem que se aprumar, tem que, sabe, tem que entender essas mensagens de Deus chamando ao arrependimento. Ele está aí. E é um grito, olha o grito, o noivo vem. Ouviu-se um grito, eis o noivo, sai ao seu encontro. Olha que coisa linda isso aqui. Verdade. As nossas obras elas não cooperam para a nossa salvação, né? Mas com certeza cooperam para a nossa perdição. Suas obras não cooperam para você ser salvo.
Mas para condenação, É verdade. as obras elas eram o fator primordial para uma pessoa Primordial. ser condenada, né? A gente está falando aqui, mas não vale de nada você ouvir esse podcast e você não praticar o que está Verdade. sendo falado aqui, sabe? De você não andar em prudência, de você não andar vigilante, de você não tomar cuidado, de você não estar atento. Você tem que praticar isso, senão não faz efeito nenhum. Verdade. Verdade, Samuca. Show de bola, gente. Cara, que legal. A hora passa voando aqui pra gente poder falar do reino, compartilhar com vocês aí algumas verdades desse texto. E algo também que me chama a atenção aqui é que então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Sabe? Na hora que o noivo vem, é que o bicho vai pegar. Na hora que o noivo chegar, é que a gente vai ver aqui as nécias, sabe, indo de encontro às prudentes. O que elas falavam aqui? Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Olha, opa, querendo arrancar de quem tem, querendo, sabe, e o correto aqui, como a palavra de Deus diz, opa, não é listo que eu dê a vocês e falte a nós. Sabe? Eu gosto muito desse lance da A responsabilidade, Samuel. responsabilidade. Sabe? Desse compromisso entre eu e o papai. Sabe? Entre eu e o Senhor. Nossa, isso aqui é demais. Sabe? Eu gosto muito desse lance de responsabilidade, de compromisso. Sabe? Falou uma coisa, sabe? Velho pela palavra, lute por isso, sabe? A gente vê hoje onde as pessoas não firmam mais uma coisa, sabe? Fala uma coisa de manhã, à noite já não, sabe? Já é outra coisa, sabe? Não dá para afirmar aquilo que se diz, sabe? Isso é muito complicado, ainda mais no meio cristão, né? Jesus disse, o seu sim tem que ser sim, e o seu não tem que ser não. Acabou. Seu sim é sim, o seu não é não. Sabe? Eu gosto muito disso aqui. Então, note que elas foram prudentes, tiveram responsabilidade. Sabe? É isso que você estava falando aqui, Samuel. Tem tudo a ver. Sabe? Não é as nossas ações, mas é a responsabilidade. Sabe? É o compromisso. Sabe? É o elo da noiva com o noivo. Sabe? Não é um despreparo, não é de qualquer forma, sabe? Não é de qualquer maneira, sabe? Eu acho que está ligado muito a isso Com aqui, o certeza. texto também, né? Com certeza. Sabe? De que forma que a gente se relaciona, de que forma que a gente aguarda o noivo, de que forma que a gente está se comportando em momentos que antecedem a vinda do noivo, sabe, irmão? Como você tem se comportado? Qual é o teu comportamento? Sabe? O que você aprende com isso aqui? Ele vem. Ele vem. Você esperando ou não, ele vem. Você aguardando ou não, ele vem. E ele vem buscar a sua noiva. Ponto. Ah, faltou azeite. Imprudência sua. Você estava sob aviso. A qualquer momento o noivo vem. Entende? Você estava sob aviso. A qualquer momento o noivo vem. Sabe? Eu vejo essa falta de responsabilidade para com o noivo, Samuel. Meu, isso às vezes eu fico até meio raivoso, sabe, irmãos? É verdade, eu fico meio raivoso às vezes com isso, com essa falta de compromisso, de responsabilidade com o noivo, sabe? Eu penso nesse relacionamento com Deus, como que as pessoas têm feito isso de forma relaxada, sabe? Descompromissada, sabe? Qualquer coisa tira do que é prioridade, do que é importante, sabe? Daquilo que deve ser focado, priorizado. É triste, né? É muito triste, né, É Samuel? muito triste. É muito triste. Porque a gente vê isso desde Adão, né? Que Sim. pecou e culpa é da mulher. Coisa. É a mulher que se humilhou, então ele coloca a culpa em Deus e na mulher, né? E a mulher põe a culpa no diabo. Então a culpa nunca é minha. A culpa é sempre do outro. Foi o outro que me influenciou.
E a gente vê muito isso, né? Ah, porque é o caso do irmão lá. Ah, mas o pastor não me deu oportunidade. Ah, mas o irmão me Só tratou você for pastor, diferente. né? Só pra ser pastor, né? Ah, mas falta aí essa responsabilidade que o senhor está falando aqui, né? De, não, cara, eu preciso de ir. Né? Eu não preciso. Às vezes você quer uma visita, às vezes você quer um abraço, mas é sua Sim, responsabilidade, cara. Eu vou lá e vou exatamente. fazer. Verdade, Sabe? É o que eu preciso fazer. Né? verdade. O senhor usa muito uma frase aqui, né? Crianças fazem o que gostam, mas adultos fazem o que precisa ser É feito. verdade, E adultos na fé precisam fazer isso. É a nossa responsabilidade é cristã. verdade, Não é, eu preciso de uma vontade para orar. Não, é responsabilidade, eu tenho que orar. verdade. Eu quero vontade para ler a Bíblia, eu não sei. Meu, abre a Bíblia, ora e fala, Senhor, eu quero entender o que está escrito aqui, porque é uma responsabilidade nossa. E uma hora a conta chega. Verdade. Uma hora a conta chega. Elas tiveram o mesmo tempo. Só que enquanto umas viram a situação e se preveniram, falaram, não, a gente vai levar mais óleo aqui para deixar a tocha acesa, a outra pensou, não, deixa assim mesmo. Talvez pensando que fosse conseguir de outra forma, ou negligenciando mesmo, sabe? Deixa para depois. Só que aí depois não tem mais volta. Né? E isso aponta para a vinda de Jesus, né, cara? Quando a Verdade. porta fechar, não tem mais volta. Não tem o que fazer. Eu gosto muito desse lance de eu sou culpado pelas, pelos meus fracassos e pelos meus sucessos da vida. Sabe? Eu posso trazer isso aqui. Eu sou responsável, sabe? As minhas ações. E como o Samuel falou aqui, ninguém acorda de manhã. Nossa, hoje é meu dia de trabalhar, numa animação. Tem um monte de coisa. Sabe? Eu falei com o pastor Constantino isso. Fala, meu, a primeira luta nossa é já logo para levantar da cama. Já para acordar. Ou se ficar um pouquinho mais, dormir um pouquinho. Já é a primeira luta. Aí você decide, você levanta, você dá uma de louco, bate no telefone, no despertador e É, tal, perde a hora e tal. Mas a decisão sempre é sua. Isso é legal. é. Sabe? A decisão sempre é sua. Umas decidiram esperar de forma prudente, responsável, trazendo azeite na lâmpada. Opa, a qualquer momento ele vem. E quando chegou o grande dia, nós estávamos preparados. Sabe? A decisão, sabe? Decidiram cuidar daquilo que tinham que cuidar, de fazer o que tinha que ser feito. Eu gosto muito disso, viu, Samuel? Porque as pessoas às vezes acabam vivendo como se tudo fosse responsabilidade de Deus. É, Então, eu vou viver isso aqui porque Deus quis e falou, ou porque alguém me profetizou, ou e vai vivendo uma vida cristã, cara, que a pessoa tem às vezes 20 anos na igreja, como diz escrito aos Hebreus, já era para ser mestre pelo tempo. Não é nem porque fez um curso, é pelo tempo. Pelo tempo de cristianismo já era para ser um mestre. Mas você tem que voltar a falar os primeiros rudimentos da fé, como se fosse um novo convertido, sabe? E aí transfere para Deus a responsabilidade de tudo. Não, cara, se você não for estudar, você não vai ter conhecimento. Se você não for orar, você não vai ter vida é espiritual. Se você verdade. não jejuar, você não vai conseguir controlar a sua carnalidade. Se você não fizer, Deus não vai descer e fazer por É você. decisão. É Você decisão. decide, cara. A vida é isso. Isso eu acho interessante. Eu acho que você chegou a ver o César num debate e tal, ele teve uma participação, a parte dele, e ele dizia assim, o que separa entre homens e meninos é a A maturidade. maturidade. Entende? A maturidade. Uns meninos pode ser gente nova, porque alguém pode falar, Jesus com 12 anos deixou o povo de boca aberta com a sua instrução, com o seu conhecimento, sabe? Então a gente vê hoje o que falta às vezes, a pessoa tem idade, mas não tem Mas é maturidade, maturidade. entendeu? Enquanto as pessoas hoje têm dificuldade às vezes de ver alguém jovem, eu falo igual o Samucão aqui, eu gosto até de comentar, eu sempre falo, né? Uhum. Se as pessoas não querem respeitar a sua idade, vai ter que respeitar a sua maturidade, vai ter que respeitar a unção de Deus sobre a tua vida, vai ter que respeitar aquilo que Deus colocou na sua vida e você decidiu cuidar disso, fazer, sabe? Então, decida-se. Ou vai viver uma vida imprudente, sabe? Agindo loucamente,
despreparada, qualquer hora ele vem, se vir, eu dou um jeito, não sei o quê. A gente trata como se fosse uma frase, né? Jesus está voltando. E juntando tesouro na terra. E amando as coisas desse mundo. E é uma mensagem tão viva, né? Viva. Tem que queimar no nosso coração isso, cara. Viver como... Verdade. Tipo, você vê um pecador, uma pessoa perdida, e você pregar para ela porque você tem a consciência. Jesus pode voltar. Essa pessoa precisa ir pro céu, cara. Sabe? A gente vai evangelizar diferente, vai adorar diferente. Com essa perspectiva de céu, né? Não é só ter lamparina e tá ali... Na hora aí chegar eu levanto e vou lá. Não. Porque a Bíblia é pacote completo, né? Não vai se resumir a um assunto específico, né? A Bíblia é pacote completo. Mas o que a gente extrai aqui hoje? O que a gente aprende nesse podcast? Nossa, segunda edição aí desse podcast Parábolas do Reino. O bicho pegando aqui. Você ainda não esquece. Você ainda está aqui com a gente até essa hora e não deu uma curtida. Não deixou um comentário aí, meu irmão, tu tá em pecado, hein, cara? Vamos lá pra você. Vigia na terra, pô. Curte, comenta, distribui isso aí, cara. Distribui esse material para outras pessoas. Sabe, a gente crê no poder dessa palavra, que essa palavra é transformadora, que a gente pode multiplicar essa palavra de Deus, sabe? Com o avanço das redes sociais e tal. A gente tem esse acesso muito fácil hoje. Então utiliza isso, irmão. Seja benção aí, seja instrumento de Deus na vida de alguém. Então, gosto muito dessa decisão. O noivo chegou, sabe? E eu gosto da decisão das prudentes. Fala, não, pá, não vou dar do meu azeite pra você, não. Entendeu? É verdade. Não vou te dar, uma responsabilidade intransferível. Exatamente, intransferível. Eu não vou te dar meu azeite, não. Você não cuidou do seu, você não esperou. Eu não vou te dar o meu azeite. Sabe, isso aqui é forte, hein, irmão? Isso aqui é forte. Porque às vezes não há a mesma dedicação que o outro, você não vai conseguir os mesmos resultados, não vai chegar no mesmo lugar, sabe? É simples, irmãos. Você pega um jovem, por exemplo, 2 jovens na igreja. Um lê a Bíblia diariamente, um ora diariamente, pesquisa. O outro lê uma vez por semana, abre lá no Salmo 91, ora na igreja, só canta com o grupo de louvor. Daqui um ano, você vai ver que o que lê, o que se dedica, ele vai estar num nível, cara. Você vai olhar assim e falar, esse menino aí, e o outro você vai ver que vai estar no mesmo lugar. Por quê? Porque houve uma dedicação. Porque houve um empenho. Porque houve, sabe, ele assumiu aquela responsabilidade de cristão e viveu aquilo. Você pega pessoas, e eu gosto de uma frase do pastor César Cavalcante que ele fala isso. Nós temos que fazer pela verdade o que as seitas e as heresias fazem pela mentira. Cara, porque esses dias eu até dialoguei um pouco lá com uma testemunha de Jeová e uma pessoa que está enganada. Sinceramente enganada. Mas você vê uma dedicação, porque ela crê que ela fazer aquilo, ela vai ser salva. Você pega um muçulmano, o cara ora 5 vezes ao dia. E ele não está orando ao Deus verdadeiro, mas ele crê naquilo, né? Sabe? A gente não pode viver um cristianismo menos que isso. Porque eles estão fazendo algo que eles creem ser Deus e não é. E a gente está adorando ao Deus verdadeiro, servindo ao Cristo verdadeiro, né? Baseado nas Escrituras. A gente também tem que se dedicar. A gente também tem que, sabe, dobrar nosso joelho. E é o que o Jimmy Swaggart falava muito, né? Você não precisa de mais um diploma na sua parede. Você precisa entrar no seu escritório, dobrar o seu joelho e falar, Espírito Santo, me enche, me faz entender as Escrituras. É isso que a gente precisa, né? Irmãos, nós estamos caminhando para o final aí desse podcast. Muito show, muito bacana. E é legal que é o comportamento das prudentes. Fala, não é isso. Antes você vai lá nos mercadores e vai comprar azeite para você. E o texto diz que saindo elas para comprar, chegou o noivo. Sabe? Olha, foi querer resolver uma questão que já era para ter sido resolvida. Isso aqui dá um tapa na cara da procrastinação, viu? Você gosta de deixar as coisas para a última hora, faça o que tem que ser feito. Sabe? Faça o que você tem que ser feito. É para fazer agora, faça agora. Vai eliminando tudo que você precisa eliminar de tarefa. Vai tirando da frente. Vai pondo pressão no seu dia. Vai resolvendo questões.
vai, amanhã pode chegar outras coisas, você já vai resolvendo, porque a procrastinação pode fazer com que você perca o time de muitas coisas, não tem acesso a outras coisas, porque as nessas aqui não tiveram acesso ao noivo, hein? Verdade. Não tiveram acesso ao noivo, procrastinaram, enrolaram, fizeram as coisas todas aí, entendeu? Mas o noivo chegou. O noivo chegou. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. O noivo tá chegando, tá a caminho, irmãos. O noivo tá a caminho. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E aqui dá uma mexida no meu coração, Samuel. Fechou-se a porta, irmão. Fechou a porta. Preciso te dizer, a porta da graça está aberta ainda, irmão. Está aberta. Sabe? Entra por esta porta. Sabe? Entra por esta porta. Jesus disse a sua porta. Sabe? Olha, entra por este caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Sabe? Esse acesso, sabe, aos pastos verdejantes, de entrar, sair, livre acesso. Irmão, faça isso. Sabe, viva a essência do que é o Evangelho. Viva a essência do que é o reino de Deus. Em nome de Jesus, eu te peço isso encarecidamente. Que a mensagem de Deus chacoalhe seu coração nessa hora. E que você se prostre diante dessa verdade bendita do Evangelho, da palavra de Deus. Sabe? Porque vai chegar uma hora que a porta vai fechar. E A aí porta não, vai fechar, e aí Samuel. não tem repescagem, né? Não tem repescagem. Não tem, sabe? Pra mim ainda que creio que Jesus volta só depois, só no final da grande tribulação, Você crê que é? que Jesus volta só no final da grande tribulação, né? Eu não sou pré-tribulacionista, é até um pouco mais fácil. Mas até para quem tem outras visões a respeito disso, né? Mais populares como o pré-tribulacionismo, cara, a gente tem que pregar que as pessoas têm essa oportunidade. Elas têm essa vida. Verdade. Sabe? Você não pode colocar sua esperança de, não, depois da vinda dele, eu posso tentar, porque, cara, isso é ilusão. Aqui a porta fechou, já era. Acabou. Acabou. Quem foi, foi. Quem não foi. Entendeu? Então a gente tem que ter essa consciência. Como o pastor falou, aproveitar que a porta da graça está aberta. Não fazer igual a casa, não, mas um dia eu vou. Aí no dia que vai, não, a porta já está fechada, né? Verdade. Porque esse dia que é glorioso para o cristão vai ser um dia de extrema destruição para os ímpios. Né? Enquanto a porta está fechada, enquanto as prudentes, as noivas prudentes têm acesso ao noivo, externo tá as nécias procurando azeite. E quando volta, olha aqui, mais tarde chegaram as nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Sabe? Elas até querem entrar. Sabe? Elas vão até desejar entrar. Mas a porta já vai estar fechada. Sabe? Isso aqui é muito forte. E mais forte ainda, eu ouvi Jesus dizendo: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Olha isso. Sabe? Desconhecido. Eu não te conheço. Quem é você? Sabe? Que Deus toque no seu coração nessa hora. Sabe? Eu sinto o Senhor falando conosco aqui através da sua palavra. Sabe? A oportunidade. Sabe? O compromisso, as ações, as atitudes. Faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto a porta está aberta. Enquanto há esperança. Sabe? Você está vivo. Às vezes, eu perdi um emprego. Amém. Você pode conseguir um outro emprego. Um relacionamento que se acabou. Tá bom, irmão. A vida não se resume a isso. É dolorida? Claro que é. Mas eu sofri isso na minha infância. Tá bom.
Eu sei, doeu, machucou, sabe? Por mais difícil que foi, mas você carrega isso todo esse tempo. Você carrega tudo isso ao longo dos anos. Ah, mas acabou isso. Tá bom, mas você tem vida. Ei, olha para o alto, olha para o Senhor, sabe? Ele é perito em nos fazer recomeçar, em nos fazer reconstruir, em nos fazer, sabe, pegar dos escombros e fazer um vaso novo, sabe? Fazer coisas novas e excelentes em nós. Então não tem desculpa. Ah, mas o dinheiro está pequeno, não tem problema. Ah, mas a porta está fechada. Não tem problema, irmão. Só se posicione. Fala, Senhor, eis-me aqui, ajuda eu, sabe? Me orienta, segura na minha mão, não deixa eu vacilar, mas se posicione, em nome de Jesus, porque depois não adianta bater na porta, ele não vai abrir a porta, não vai abrir a porta, sabe? Vai dizer, sabe, eu não vos conheço, eu não vos conheço. E por isso que ele vai finalizar a parábola dizendo, vigiais, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. E aí? Vai ficar até quando levando essa vida aí? Vai ficar até quando? Sabe, atrás dessa religiosidade? Até quando? Até quando você vai ficar levando essa vidinha aí? Enganando quem? A você mesmo. Só você. Você não engana ninguém. Só você. Até quando? Se posiciona, meu irmão. Se posiciona. Toma uma atitude. Permita com que Deus seja glorificado através da sua vida. É isso aí, esse foi o nosso podcast, eu e o meu parceiro, meu amigo, o evangelista Samuel, mais conhecido como Samuquinha. Um beijo no coração de todos vocês, vocês que não seguem aí as nossas redes sociais, Igreja Cristã do Caminho, no Instagram, no YouTube, Facebook. O Samuca vai deixar aí também as redes sociais dele, segue lá, só conteúdo massa. Menino, você viu aí, só conteúdo. Fala aí pra galera aí, Samucão. Certo, pessoal, no meu Instagram, Samuel M. Santos, tá? @ Samuel M. Santos. O canal do YouTube também, Samuel M. Santos, vai estar aí na descrição, tá bom? E que você curta aí, compartilhe com outras pessoas. Não fica só pra você não. Abençoa a vida de outras pessoas com esse conteúdo. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um prazer estar aqui, viu, pastor? Prazer é todo meu. Tá contigo, meu brother. Falando do amor de Jesus ainda, tá bom? Então é isso aí, irmãozão. Beijo no coração de todos vocês. E nunca se esqueça, você pode ser Deus na vida de alguém, seja uma bênção na vida de alguém, tá bom? Siga aí a gente aí nas redes sociais, curta, comenta, compartilha, faça o dever de casa aí, faça o que tem que ser feito, tá bom? Beijão no seu coração e até o próximo sábado com mais uma Parábolas do Reino. Beijo no coração, até mais. Tchau, tchau.